Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira, esta primeira semana da Quaresma, nos aponta esta realidade do julgamento, do juízo final de Deus para com a humanidade inteira, para com cada um de nós. Olhando para as atitudes do nosso coração, aquelas que nós vivemos e desempenhamos neste mundo, a partir delas, então, colocando diante dos nossos olhos aquilo que fizemos, que foi capaz de levar-nos à vida eterna e aquilo que nos condena também eternamente. Nós vemos que Jesus, como que separa a humanidade em dois lados, os benditos de meu Pai e os malditos, aqueles que compreenderam a palavra do Senhor e a viveram em tudo no coração, aqueles que talvez até compreenderam, mas fecharam o coração para a vivência de tais realidades. E em comunhão com a primeira leitura de hoje, o Levítico, nós vemos o Senhor falando a Moisés justamente a realidade de viver ao lado do próximo, ao semelhante, buscando sempre favorecer naquilo que lhe é possível, naquilo que lhe é capaz, não explorando o próximo, não julgando, não temendo, não amaldiçoando, não pondo pedras de tropeço diante do irmão. Encerra dizendo: ama teu próximo como a ti mesmo. O mandamento do amor é preciso amar ao próximo como a nós mesmos para vivermos verdadeiramente o amor a Deus. Jesus nos alerta no Evangelho: tudo que fizestes a um destes pequeninos foi a mim que o fizestes. Se nós o amamos, amamos a Deus. Mas se nós o rejeitamos, o julgamos, rejeitamos a Deus, julgamos a Deus. O peso das nossas atitudes é o peso da nossa busca, da nossa entrega a Deus. É isso que o Senhor Jesus quer nos alertar nesse caminho de conversão, nesse processo penitencial que estamos vivenciando. Somos chamados a observar justamente esta realidade. É preciso, de todo o nosso coração, buscar a Deus nos menores dos nossos irmãos. Fazer o bem, até mesmo aquelas pessoas que às vezes nós temos muitas dificuldades. Esse é o desafio do reino de Deus. Dar a quem tem fome, visitar a quem precisa de visita, cuidar de quem está doente, receber aqueles que batem à nossa porta, vestir quem está nu, quem precisa de auxílio. É ser caridoso conosco mesmo no nosso coração, mas também com o nosso semelhante. O tempo da Quaresma nos convida à oração, ao jejum, à caridade. A caridade é importante porque ela parte do nosso coração, de nós mesmos. Nós que colhemos os frutos das nossas ações caridosas com o nosso semelhante, conosco mesmo em primeiro lugar. Se somos capazes de nos abandonarmos a providência de Deus ao ponto de renunciar aquelas coisas que às vezes são fúteis na nossa vida e que às vezes não nos acrescentem nada, que a gente às vezes só vai acumulando e fica lá acumulado sem necessidade alguma, é ter a atitude de renunciar a estas realidades, desapegarmos-nos da vida antiga, do coração endurecido para estar unido a Deus. Em resumo, a caridade é esse desapego de si mesmo para com o próximo. Vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. As nossas atitudes neste mundo, a nossa busca sincera do amor de Deus, serão recompensadas no reino eterno, que Deus preparou para nós desde a criação do mundo. É isso que nós precisamos compreender, os frutos que colheremos das nossas orações, dos nossos jejuns e penitências, das nossas caridades, estar em Deus eternamente. O Senhor olha para as nossas atitudes, o Senhor olha para o nosso coração e quer nos resgatar cada dia mais, tirando do nosso coração, da nossa existência, todo aquele sentimento de rancor,
sentimento de vingança, de perseguição, de julgamento contra o próximo. Atitudes que nos impedem de amá-lo como a nós mesmos, de ver a presença de Deus no nosso semelhante. Toda vez que fizestes aos menores destes irmãos, foi a mim que o fizestes, a imagem de Deus que nós devemos encontrar no próximo, ao invés de julgar as suas atitudes, ao invés de lhe botar pedras de tropeço, ao invés de descarregar as nossas raivas, os nossos rancores, as nossas fadigas diárias. É repensar de fato todas as nossas atitudes. O período da Quaresma é um período de repensar as nossas ações. Como estamos vivendo, o que fizemos até aqui, como encontramos Deus nos nossos irmãos todos os dias. Se de fato o encontramos ou se preferimos viver como esses malditos que são afastados do Senhor para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que não deu de comer a quem tinha fome, não deu de beber a quem tinha sede, não recebeu em casa o estrangeiro, não vestiu quem estava nu, não visitaste quem estava preso, nem quem estava doente, que recusou todas estas realidades pelo egoísmo do coração, pelo orgulho do coração endurecido em si mesmo, por fechar-se à graça de Deus, por não enxergar o rosto divino naquele menor dos irmãos que bate à nossa porta. Porque constantemente Deus vem ao nosso encontro de diversas maneiras, querendo encontrar em nosso coração sempre a acolhida, sempre morada, sempre a porta aberta. Mas muitas vezes nós fechamos, muitas vezes nós deixamos que Deus não encontre passagem, acesso, livre acesso para entrar em nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, parar e refletir na nossa vida. Como estamos vivendo esse encontro diário com Deus? Se estamos o encontrando diariamente em nós, no nosso coração, no semelhante, nós estamos deixando passar as oportunidades da vida eterna. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O juízo final. As nossas atitudes nos dizem quem somos. As nossas atitudes nos tornam quem queremos ser. As nossas atitudes nos levam para a vida eterna. Nos salvam, nos unem verdadeiramente a Deus no céu. Que nós possamos buscar de fato, então, meus irmãos e minhas irmãs, viver em tudo o mandamento do Senhor, de não julgar o próximo, o semelhante, com olhares de arrogância, de orgulho, de ódio, de endurecimento do coração, mas olhar com o olhar de Deus, de amor, de caridade, de compassividade, de entrega confiante todos os dias. Cada um tem os seus erros, os seus defeitos, as suas limitações, mas são nestas realidades que nós nos tornamos mais fortes, porque elas nos assemelham mais a Jesus Cristo. A humildade, a mansidão, a pureza do coração, como é o seu sacratíssimo coração, nos apontam estas realidades. Busquemos a conversão sincera, interior, depois chegaremos à mudança exterior, mas deve partir do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa mentalidade, do modo de ser e de existir, de repensar as nossas atitudes. É tempo de repensar, é tempo de conversão, é tempo de vigilância e de prudência. Então que nós vivamos este tempo como devemos viver, porque Ele nos prepara para a glória da Páscoa eterna de Cristo. Nos prepara para a ressurreição, para o dia da alegria eterna. Então, entreguemos-nos confiantemente. Deixemos que a glória do Senhor, tocando a nossa existência, abra-nos a vida eterna. Abra-nos as portas do céu. Abra-nos a íntima e verdadeira comunhão com Deus, com o Pai, que nos ama, que nos quer ao seu lado, que prepara o coração e converte-nos cada dia mais. Peçamos a Deus neste dia, nas nossas orações pessoais, nas nossas penitências quaresmais, nas nossas práticas de oração, jejum e caridade, que o Senhor nos ensine a olhar para os pequeninos que sejam, que estão ao nosso lado, e encontrar neles a imagem do Senhor, a ser diferente do que éramos
buscar, na compassividade, acolher aqueles que batem na nossa porta, que se encontram conosco. Ali está Deus, de alguma forma ou de outra, mas Deus está ali, esperando a nossa atitude de encontro, de acolhida, de amor. Então nós possamos corresponder a tais atitudes todos os dias da nossa vida, enquanto vida Deus nos der. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Criai em nós